eu gostaria de convidar o Luigi Carli para nos apresentar mais detalhes e demonstrar como podemos utilizar o ArcGIS Workflow Manager. Obrigado, Vargas e Saulo. Nesses próximos minutos, vou apresentar um novo produto do portfólio Esri, o ArcGIS Workflow Manager. Mas qual a finalidade de um sistema de workflow? Bom, imagine por quantas vezes você já viu controlando requisições ou tarefas diárias em planilhas, ou até mesmo tendo que perguntar ou lembrar as pessoas de prazo de entrega de uma atividade. O Workflow é um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho. Ele ajuda a resolver este problema. Planilhas ou até mesmo boca a boca não será mais necessário, pois esse sistema exibe automaticamente o status das tarefas para que todos saibam que parte do processo está e quem é o responsável. Isso garante maior transparência, organização e eficiência para a sua empresa. Alguns exemplos de uso frequente do ArcGIS Workflow Manager são em processos que envolvam solicitação e aprovação, como licenciamento ambiental, planejamento e projeto de infraestrutura, inspeção e fiscalização de ativos, obras e áreas de preservação. Outros exemplos também ligados à parte de edição de dados, como o cadastro de redes de empresas de utilities, onde após uma intervenção na rede, pode ser disparado um processo automático para ser feita uma atualização cadastral, ou na edição de cadastro urbano e rural das prefeituras. Outros exemplos estão ligados ao gerenciamento de incidente, como, por exemplo, uma empresa de mineração ou geração de energia pode usar um sistema de workflow para automatizar o acionamento das equipes, defesa civil e alertar a população de um perigo iminente de rompimento de uma barragem. Ou até mesmo, outro exemplo, nos processos internos de gestão de mudança da empresa. Quando comparado a outros sistemas de mercado, o principal diferencial do ArcGIS Workflow Manager é trabalhar totalmente integrado ao ArcGIS. Pensemos, se 80% dos dados de toda a empresa tem um contexto geográfico, é imprescindível que um sistema de workflow tenha capacidade de trabalhar com mapas e análise geográfica. Então esse é o nosso principal diferencial. Um outro diferencial é a biblioteca de tarefas que são usadas na automatização dos fluxos de trabalho. A criação do fluxo ela é totalmente visual, onde o usuário arrasta as tarefas para a área de desenho e cria a conexão entre elas. O ArcGIS Workflow pode ser utilizado também na versão SaaS, que proporciona uma economia em custo de infraestrutura e manutenção, usando um ambiente de nuvem seguro, escalável e de alto desempenho, ou instalado no servidor local da sua empresa, atendendo assim as empresas que tenham a restrição quanto ao uso da nuvem. Mais um diferencial do nosso produto é a facilidade de integração com outros sistemas. A biblioteca de tarefas do ArcGIS Workflow dispõe de componentes para envio de solicitações REST, para obter dados, enviar atualizações ou disparar ações em outros sistemas. E tem também a API, que ajuda na integração. Em relação à arquitetura do produto, o controle de acesso ao ArcGIS Workflow é feito pelo portal ou ArcGIS Online, mas é importante destacar que o Workflow tem o seu próprio gerenciador de perfis de usuários. O ArcGIS Workflow é composto por 3 guias. A guia Projeto é utilizado para o desenho dos fluxos de trabalho, na configuração de consultas utilizadas pelas demais guias e no gerenciamento dos perfis de usuário. A guia Gerenciar ela é utilizada pelos gerentes para acompanhar as tarefas em andamento, auxiliando no gerenciamento dos processos e na tomada de decisão baseada em dados. E por fim, a terceira guia é o Trabalho, onde reúne em um só lugar todas as tarefas, para que os membros da equipe possam encontrar e realizar facilmente o trabalho que foi atribuído a ele. E por fim, algumas aplicações ArcGIS, como o ArcGIS Pro, o Survey 123, podem trabalhar integrados aos fluxos, podendo também usar o ArcGIS Dashboard, por exemplo, para criar painéis gerenciais mais robustos para o acompanhamento das tarefas. Agora, nós vamos iniciar aqui uma rápida apresentação para que vocês possam ver o ArcGIS Workflow Manager na prática. Para acessar o ArcGIS Workflow,
Clique primeiro na lista de aplicações do ArcGIS Online. A guia Gerenciar é exibida por padrão e é nela onde os gerentes monitoram os trabalhos em andamento e revisam o trabalho concluído. Na lista na parte de baixo, posso consultar o status e a localização de cada trabalho. Na aba de detalhes, tem informações adicionais, comentários e observações dos usuários, a etapa atual do trabalho no diagrama de fluxo, o responsável e o tempo de execução de cada uma das tarefas, como a gente pode ver em detalhe agora aqui. Na parte superior da guia são disponibilizados os filtros previamente configurados. Esses filtros permitem ao gerente consultar suas atividades atribuídas aos seus grupos de trabalho e a todas as atividades da sua equipe. E temos também alguns gráficos aqui que auxiliam também na consulta de cada um dos status das atividades que estão correntes. Bom, a guia projeto é utilizada para criar e gerenciar os diagramas. Nos botões à esquerda temos a configuração para gerenciar as regras de acesso dos usuários e outros itens de configuração, o botão modelos para criar e gerenciar modelos de e-mail, status e prioridade de cada uma das tarefas. O próximo botão é para criar e gerenciar modelos de trabalho. E por fim, eu tenho aqui também o botão diagramas para criar e gerenciar os diagramas de fluxo de trabalho. Clicando aqui em um dos fluxos que eu tenho já configurados e indo aqui para o botão editar, temos a biblioteca de tarefas do lado esquerdo, com vários componentes que podem ser usados na criação do fluxo, desde os mais simples, que indicam o início e o fim do fluxo, como os mais avançados, para executar um geoprocessing, ou integrar com Survey, ou ArcGIS Pro e sistemas externos. Para adicionar uma etapa ao diagrama, é só clicar sobre o componente e arrastá-lo até a área de desenho, e depois configurar. As setas que conectam uma etapa a outra têm um papel importante no fluxo. Além de indicar a ordem de execução, são nelas onde atribuímos os responsáveis, alteramos também o status da tarefa e acessamos também os valores que foram enviados pela etapa posterior. Nesse exemplo, a primeira tarefa, ela solicita algumas informações do projeto que está sendo criado. Então eu tenho aqui a primeira tarefa, a segunda tarefa eu vou solicitar a localização do projeto, depois eu tenho aqui um anexo, é notificado a área da engenharia e financeira sobre o projeto que está sendo solicitado, e tanto a área da engenharia como a área financeira vão receber um link para acessar e avaliar o projeto. Depois elas precisam tomar a decisão se vai aprovar ou reprovar o projeto. Reprovando ou aprovando, é enviado uma notificação para a área solicitante e depois, ao final, a área solicitante precisa preencher um checklist informando ali que todos os documentos estão ok para o projeto. Por fim, na guia trabalho, o usuário encontra todas as atividades atribuídas a ele e a seu grupo de trabalho. É nessa guia onde os usuários acessam e executam suas atividades, tendo à disposição alguns filtros pré-configurados. Como usuário avançado, eu vou agora iniciar um novo fluxo que foi previamente criado na guia de projeto. Esse fluxo exemplifica a solicitação de um novo projeto de obra. A primeira tarefa é fornecer algumas informações sobre o projeto. Então aqui eu estou fornecendo agora o nome do projeto. Depois, na sequência, eu vou entrar aqui também com o tipo. Seleciono uma opção aqui na lista, o valor desse projeto. Uma vez fornecido o valor do projeto, eu vou seguir para a próxima etapa. Na sequência, eu vou sinalizar no mapa o local da obra e depois anexar um arquivo PDF. Então, nesse primeiro momento, o que eu estou fazendo é desenhando a área onde o projeto vai ser executado. Então, com a ferramenta de desenho que o próprio componente disponibiliza, eu estou desenhando aqui o polígono, e eu posso aqui mover o mapa, né, para fazer um desenho mais preciso. Feito o desenho, eu vou para a próxima etapa, que é anexar o arquivo digital PDF com o projeto em questão. Então, eu seleciono ele aqui na minha máquina e dou a prosseguir.
Bom, feito isso, uma notificação é enviada automaticamente tanto para a engenharia como para a área financeira para poder validar o projeto. Então, aqui eu vou mostrar agora, né, no e-mail, que chegou um e-mail aqui para a área financeira e a área de engenharia, né, com o projeto em questão. E aí o analista, o engenheiro vai avaliar o projeto e dando sequência. E aí foi criado, tanto para a área da engenharia como para a área financeira, um dashboard para ele poder avaliar em mais detalhe o projeto. Então ele consegue ver a localização do projeto, algumas informações que foram fornecidas e até consultar o próprio projeto em si. O projeto aprovado pelas duas áreas, uma notificação é enviada automaticamente à área demandante. Então aqui no e-mail, né, eu posso ver que a área demandante recebeu o projeto, dizendo que o projeto foi aprovado. E agora, para encerrar o processo, a área demandante precisa preencher um checklist. Esse formulário ele foi criado aqui no Survey, onde tem algumas questões que precisam ser respondidas pela área demandante sobre os artefatos gerados e, ao final, ele avalia a agilidade da área financeira. Reparem aqui que ele não deixa eu seguir com a tarefa enquanto o formulário não é enviado, porque ele está trabalhando integrado com o Survey. Então, após eu encerrar ou enviar o formulário, automaticamente a tarefa ela é encerrada e o fluxo ele é finalizado. Bom, antes de finalizar a apresentação, vou comentar rapidamente sobre o licenciamento. O licenciamento do Workflow Manager para o ArcGIS Enterprise é por usuário nomeado. A extensão para o ArcGIS Pro inclui a guia tarefas para o Pro e o acesso ao Web App. Essa Web App foi essa demonstração que eu acabei de fazer. A extensão para o User Type contempla apenas o acesso ao Web App. Para o ArcGIS Online, o licenciamento é para toda a organização e contempla 500 acessos que podem ser atribuídos aos seus usuários nomeados. Ambas as versões têm o licenciamento Advanced, que libera funcionalidades adicionais ao produto. Bom, chegamos ao fim da nossa apresentação. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o ArcGIS Workflow Manager, entre em contato conosco ou acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Obrigado.